A doutrina da depravação total ensina que o homem é totalmente incapaz de fazer o bem necessário para ser salvo. Essa é a condição que herdamos dos nossos primeiros pais, a saber, Adão e Eva. Por isso, não conseguimos entender as coisas de Deus, também não conseguimos nos submeter às leis de Deus e estamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, toda a obra da salvação procede da ação graciosa de Deus. Ele é o agente da salvação. Somos, por natureza, inclinados a fazer o mal e a odiar a Deus. A depravação afeta nosso espírito, mente e vontades, de maneira que, se formos deixados a nós mesmos, praticamos os mais terríveis pecados. O homem depravado age sem pensar nas consequências. Existem várias circunstâncias que podem revelar essa depravação em nossas vidas. Todavia, muitas delas são restringidas por medo da desgraça e da punição, medo também da opinião pública e por causa da decência e assim por diante. As Escrituras atestam que o homem é escravo do pecado, o que significa que seu espírito é tão estranho à justiça de Deus que não concebe, deseja, nem empreende coisa alguma que não seja má, perversa, iníqua e impura. Pois o coração, completamente cheio do veneno do pecado, não pode produzir senão os frutos do pecado. Os seres humanos estão agora sob a dura necessidade de não serem capazes de não pecar. Por causa da depravação, a imagem de Deus foi totalmente deformada no homem, e ele e seus filhos se tornaram, por natureza, inimigos de Deus, escravos de Satanás e servos do pecado, de modo que a morte eterna tem tido e terá poder e domínio sobre todos os que não foram e não são regenerados do alto. Sendo assim, como diz as Escrituras, ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Isso acontece porque o homem caído em um estado de pecado perdeu totalmente o poder e a vontade, quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso ao bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. O que não significa dizer que o homem não seja capaz de produzir ou praticar algumas virtudes bonitas e elogiáveis. Entretanto, tais virtudes podem restringir ou frear temporariamente a disposição pecaminosa do coração, mas eles não podem erradicar o mal causado pelo pecado. Precisamos entender que os seres humanos perderam a livre inclinação da vontade para o bem, como bem diz o apóstolo Paulo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Nossa ação é livre, mas direcionada para o mal. Nesse sentido, a incapacidade para o bem não é uma questão de natureza física, mas sim ética. Moralmente falando, nossas escolhas nos distanciam ainda mais de Deus. Então, como o homem pode escolher a Deus? A resposta é bem simples. Ele não pode sem antes passar pelo novo nascimento ou regeneração. O homem natural não pode escolher a Deus. Ele está morto. Somente após o novo nascimento podemos escolher a Cristo. Como o próprio Cristo disse, vós não me escolhestes a mim, mas eu os escolhi a vós. O erro que muitos cometem é achar que o homem caiu parcialmente em estado de depravação e não totalmente. Não há em nós nenhuma volição para Deus. O homem está totalmente perdido, totalmente depravado. Só Deus pode ressuscitar o defunto espiritual. Estudar a doutrina da depravação total nos faz compreender que Deus é soberano e é Ele quem escolhe quem será salvo e não o contrário. Que Deus então assim abençoe as nossas vidas.